Glória a Deus. Glória a Deus. Fortes emoções. Aleluia. Como é bom começar o domingo assim, né? Aleluia. Cheio de fortes emoções. Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que o Senhor escolheu para falar conosco. E Ele já vem falando. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que ardeu muito meu coração essa semana. Porque Deus, Ele na sua imensa graça, no seu imenso poder, Ele tem para nós aquilo que nós não conseguimos. Obrigada, Tia. Não conseguimos nem mesmo entender e menos ainda, muitas vezes, alcançar. Nós precisamos alcançar para entender. E como nem sempre a gente alcança e nem sempre a gente entende, é o que eu digo. Eu não preciso entender tudo. Eu preciso crer. Crer no que o Senhor está dizendo para nós nesse tempo. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Mateus 5. Nós vamos ler só um versículo, versículo 37. Amém? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Amém? Senhor Jesus, nosso Deus, queremos, ó Pai, te dar graças nessa hora. Te dar graças pela tua presença neste lugar. Te dar graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos dado do teu perdão, da tua autoridade, da tua sabedoria. Sim, Jesus, dignos não somos, mas o Senhor nos entrega, Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor. Nos entrega teu Filho para nos perdoar, ó Deus, e redimir da morte eterna. Perdoa os meus erros, os meus pecados, Senhor Jesus, e me usa como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar-se. Que palavra maravilhosa, não? Aqui o contexto, ele fala, né, sobre termos atenção com aquilo que nós falamos, dentro daquilo que estamos agindo, daquilo que estamos vivendo, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos. E isso tem muito a ver com as verdades em nós, né? Essa verdade em nós deve ser a palavra de Deus. Deve ser a palavra de Deus, a verdade em nós. É difícil, nós sabemos, viver a palavra de Deus em todo tempo, em todo lugar. Muitas vezes pensamos, né, que conforme o ambiente, conforme o local, conforme as companhias, conforme, né, o momento, nós temos que agir de determinada forma, né? Às vezes mais despojado, às vezes mais tranquilo, às vezes mais profissional, às vezes mais, né, erudito, às vezes mais sofisticado, às vezes mais alguma coisa.
Mas nós precisamos nos lembrar que nós precisamos sempre transmitir a mesma mensagem, porque nós somos cartas vivas. E cada um, eu falo, tem o seu contexto de vida que forma a sua realidade, que forma a sua visão, que forma os seus conceitos. E cada pessoa vê a nossa vida conforme aquilo que ela vive, conforme aquilo que ela conhece, conforme aquilo que ela experimenta, conforme as suas experiências com Deus, o seu amadurecimento na fé, a sua disposição em compreender do amor de Deus. E é muito interessante, porque isso nos remete a ter responsabilidade. Como eu ouvi essa semana da irmã Márcia, que falou aqui conosco na semana passada, nós conversamos muito essa semana, e a responsabilidade em ser essas cartas vivas de Deus, a carta viva de Jesus. Somos responsáveis, não só pelas nossas escolhas, não só pelas nossas decisões, não só pelos caminhos que nós tomamos, mas muito mais responsáveis em levar a mensagem de Deus de forma sadia, para que as pessoas, olhando para cada um de nós, olhando para a nossa vida, consiga ler, consiga testemunhar sobre o que é esse sim e esse não em nós. É muito interessante porque o Senhor, Ele falou claramente comigo. Porque muitas vezes nós não conseguimos atrair pessoas? Porque a nossa vida não consegue fazer diferença na vida de pessoas? Será porque nós não queremos? Será porque nós achamos que somos fracos? Será porque achamos que não somos capazes? Será porque não conhecemos a palavra? Ou não acreditamos na palavra? Até hoje ainda estava conversando, sobre a peneira. A culpa não é de ninguém. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é daquilo que eu quero entender que Jesus está mandando eu fazer. A responsabilidade é toda minha. É uma responsabilidade muito grande levar o nome de cristão e ser testemunho de Cristo. Ser testemunho da palavra de Deus. Por que não acreditam em mim? Quando eu falo, eu preciso viver o que eu falo. Eu preciso saber que a responsabilidade é minha. Como estão me vendo? Eu achei interessante porque falei, Senhor, cada um me vê de uma forma, nessa vida. É interessante, Jesus. Talvez porque uns convivam mais, outros menos. Uns têm mais liberdade, outros menos.
outros têm mais percepção, às vezes têm mais sensibilidade, vai saber. Mas cada um me vê de uma forma. Um me vê, né, aquela amiga que perde a amiga, mas não perde a piada. Outras me veem como forte, outras me veem como submissa, outras me veem como meiga. Interessante isso. Mas cada um vê o que em nós? O que cada um está vendo em nós? Será que o que cada um vê em nós alguma qualidade, algum atributo, alguma referência à palavra de Deus? Porque os frutos do Espírito são essas referências. A paz, alegria, longanimidade, benevolência, amabilidade, domínio próprio. E é muito, muito forte nós sabermos que o Senhor tem entregado nas nossas mãos tudo isso. Às vezes nós mesmos achamos que está tudo sob controle. O Evangelho está sob controle na minha vida. É porque eu não penso no tamanho da minha responsabilidade. O tamanho da responsabilidade que é o testemunho da minha vida para outras pessoas, as que estão ao meu redor. É lógico que a salvação é individual, mas que eu não seja pedra de tropeço, que eu não seja aquela que vai fazer com que o meu irmão, a minha irmã pense: será que vale a pena? Será que vale a pena viver essa vida? Porque Jesus fala que Ele é a verdade. Jesus fala que Ele é o caminho. Ela fala que é de Jesus. Mas as atitudes, as escolhas, os pensamentos, parece que não são. Eu sou responsável por levar o nome de Cristo. Se eu não conseguir entender isso, eu jamais vou viver a palavra de Deus que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu acho muito interessante que aqui o Senhor falando, né, sobre nós sermos sim e não. Porque a nossa palavra que sai da nossa boca, ela só fala aquilo que o coração está cheio. A nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. E aí o Senhor me trouxe aqui essa passagem. Que também, ó, eu vou te falar, viu? Foi um canhão. Está lá em 2 Coríntios, não precisa abrir não. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, eu posso colocar meu nome, Marcela, Pastor Aniele, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus. É tremendo.
é tremendo. Sabe o que é tremendo? Nele não há negação. Nós somos pequenos. E como nós não conseguimos alcançar o tamanho, a proporção de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, nós usamos a negação para poder, né, delimitar, né, estabelecer quem são eles. Nós somos, né, como seres carnais, negativos por natureza. Porque a carne está ligada à terra, que puxa para baixo. Se nós dessemos mais vazão, mais atenção, mais alimento para o espírito, seríamos puxados para cima. Né? É interessante que nós acabamos, né, por vacilar nessas escolhas. Pensamos que o que é importante é aquilo que a gente está vendo aqui agora. E o importante está do lado de lá. Importante porque é real, está do lado de lá. Importante porque é eterno, o que está do lado de lá. E nele há o sim. E se Cristo vive em mim, opa! Eu só tenho em mim o sim. Eu não tenho a negativa mais em mim. Eu não preciso mais buscar parâmetros do não para definir a minha vida, a minha história. O não nós conhecemos já. Menino, não sobe aí. Menino, não põe o dedo na tomada. Não chega perto do fogão, porque a água quente vai cair em cima de você. Não pula que você vai cair. Não, não, não. A minha vida hoje é sim. É sim, se eu realmente conheço o que está aqui. Ah, mas eu não tenho valor. Tem sim. Ah, mas eu não sei. Sabe sim. Ah, mas eu não... Sim. Cristo vive em nós. Ele já deixou isso muito claro na sua palavra. Ele já deixou isso muito claro para nós vivermos isso. Ah, mas será que eu sou salvo? Você é salvo se você aceitou Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Tantas são as promessas de Deus na sua palavra. Todas elas têm o sim. Por que eu duvido? Porque eu não acredito nessas palavras. Porque eu não acredito que Deus, que Jesus, que morreu por mim, e o Espírito Santo, que me convence daquilo que é certo e que é errado. Porque para mim, certo é uma coisa, para você é outra. Mas ele me convence daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ele me convence. Se nele há o sim, as minhas escolhas, as minhas decisões, para que a minha carta, né, o meu testemunho seja bem escrito, de forma legível, de forma que todos consigam entender os frutos do Espírito Santo em mim. É fácil, é simples. Certo? Isaías, não dispersa não. Para você também. Palavra de Deus.
A palavra de Deus torna a minha vida um sim, assim como Cristo é sim. Ele não perde nenhuma batalha, como o pastor sempre nos lembra. Ele não nos trouxe até aqui para morrer na praia. Se eu cheguei até aqui, não foi para desistir do amor de Deus. Não foi para desistir da graça de Deus. Não foi para desistir de ser um testemunho de Deus. Mas eu sou responsável. Primeiro, pela minha própria salvação. Segundo, pelo testemunho da minha salvação. Ou deveria ser o contrário. Primeiro, o testemunho de quem é Cristo na minha vida. E depois eu me preocupar com a minha própria salvação. Como diz Paulo, né? Se eu pudesse, eu entregava a minha vida para que alguns dos meus irmãos fossem salvos. Se eu pudesse. Mas se eu entregar a minha vida, significa que eu estou indo para um suicídio. E Deus não quer que eu me suicide. Deus não compactua com o suicídio. Deus não aprova isso. Porque estabelecido para morrer por todos foi um só. Jesus Cristo. Foi um só. A gente vê que tem muitas mães que preferem que salve a vida dos seus filhos na hora de um parto difícil. Acontece. Mas isso não é questão de salvação. Nós estamos falando de salvação. Eu preciso entender o que é a salvação. O que é o testemunho de Cristo. E o que é a responsabilidade de levar um bom testemunho. Para atrair pessoas para junto de mim. Para trazer pessoas comigo. Para um discipulado. Para uma conversa íntima. Para um trabalhar para o Senhor. O nosso trabalho, como o de Jesus, ele é muito importante nos dias de hoje, como ele já foi lá com Jesus. Jesus disse, a palavra não pode parar. Ai daquele pelo qual a palavra é interrompida de andar sobre a face da terra. E nós somos essas cartas escritas. Se alguém, por algum motivo, te faz parar, essa pessoa vai ter que dar conta de Deus, para Deus. Mas não seja você mesmo, né, a impedir que a palavra em você continue caminhando sobre a terra. Porque a responsabilidade, né, é feroz. E é a palavra de Deus que me diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. A gente hoje vê, né, de alguma forma, assim, muito... É até esdrúxulo, é até engraçado, sei lá, é até constrangedor ver como muitos têm se dado títulos tão importantes. Apóstolos, apóstolas, bispos, bispas, e por aí vai. Mestres, todo tipo de, né? Se bobear, faz carteira,
Faz aquelas carteironas assim, apóstolo. Eu penso, será que essa pessoa sabe que ela vai ser cobrada disso? Será que essa pessoa que está, amando levar esse título no peito vai ser cobrada disso pela responsabilidade? Nós precisamos ter esse cuidado, de escrever a nossa vida cristã de uma forma que testifique o testamento que já foi nos deixado, que testifique, o sim do Senhor Jesus. Porque aqueles que estão caídos, cansados, sobrecarregados, eles já estão cheios do não. Eles já estão cheios, da morte, da negativa. Nós precisamos ser o sim que traz vida, o sim que traz restauração, o sim que traz a força, que traz o valor, que traz a beleza, que traz, as qualidades de cada um para fora. Nós somos capazes, somos feitos, sacerdotes, somos feitos filhos de Deus para isso, para fazer florescer um grande jardim. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra do Senhor. Amém, pastor? Glória a Deus. Ô, Santo Espírito. Maravilha. Glória a Deus.